Juana, Oi, professor. você tá com o violão está a postos aí. Tá bem aqui do lado já. Eita, Jesus! Hoje a gente tinha oração, só que eu queria muito que a pastora Sinaida viesse participar com nós, então foi por causa disso que a gente mudou o dia de quinta para quarta. Ô, bênção! Amém, Nós estava aqui pastor. ansiosa, né, Juana? Eita, glória. 2 semanas a gente já estava ali aguardando, pastora. Amém, amém. Eu também estou muito ansiosa, porque a Juana já tinha me falado desse projeto, quando eu estava em Teresina, que eu estive lá. E, nossa, para mim é uma honra muito grande, sabe, pastora? Participar desse momento com vocês, poder conhecer mais um povo, umas mulheres cheias do mover. Eu falo muito sobre que a gente tem a mania de dizer assim, a minha igreja, mas a nossa igreja é o céu, né? A gente carrega tanto a placa da denominação que a gente esquece muitas das vezes de carregar a verdadeira identidade que é o céu, né? E aí a gente precisa interagir uma com as outras, porque às vezes, se alguém sai do ministério, a gente não consegue mais dar a paz do Senhor, né? Se alguém está em outro lugar, as pessoas não conseguem interagir, vir junto, mas o reino de Deus é um só, né? E não é sobre uma placa, não é a placa que vai subir, quem vai subir somos nós, né? E eu acredito muito quando Deus faz essa conexão, né? Quando Deus mexe com essa conexão, eu acredito que algo, né, Deus já estabeleceu, porque eu falo que as minhas agendas nunca é minha. De repente eu estou no lugar, Deus me envia para um lado, para o outro, e hoje não está sendo diferente. Eu acredito que essa agenda, o céu com certeza já sabia da data, o céu com certeza já tinha marcado, ele sabe quem vai estar participando, e é isso que eu digo, Deus não é pego de surpresa. Glória a Deus. É muito forte isso que a pastora está falando, porque hoje mesmo eu estava meditando, até falei para o AP, eu disse assim, hoje eu não escuto mais, é muito pouco, né? Mas as pessoas geralmente chegavam e perguntavam para ti, qual a tua religião? Qual a tua religião? Eu disse, meu Deus, isso, né? Não existe. Jesus, ele combateu tanto contra os religiosos, né? E até foi taxado como foi, né? Mas Jesus, ele veio para estabelecer o reino dele aqui na terra deixando para nós, né? Para que nós viéssemos multiplicar o reino. Não uma placa de uma igreja e nem uma religião, como que as pessoas estão, assim, cronicamente acostumadas, né? Com isso. E aí eu acredito muito, pastora, que a gente foi ensinado errado de um tempo para cá. A gente foi ensinado sobre a gente ter todo o respeito pelo pastor daquele ministério, pelaquela placa, aquela denominação, e aquela é a melhor. E não é sobre isso. Eu vejo a simplicidade do Espírito Santo. Eu ministro, eu não cobro para ministrar, né? Eu não cobro um centavo. E eu vejo, pastora, que essas igrejas, às vezes, mais humildes, elas ficam com vergonha de chamar. E eu digo, não, eu vou. E eles preparam um lanche, faz todo aquele movimento para honrar, porque eu acredito no princípio da honra, né? O princípio da honra, ele gera, assim, portas abertas. E eu vejo, quando a gente chega nesses lugares assim, nossa, como o céu desce. Como o céu desce. Os lugares mais humildes, os lugares que os púlpitos são realmente no chão, não é aquele altar por completo. Os lugares que só um violão e às vezes uma bateriazinha, e o povo começa a adorar ali, e eu vejo a manifestação e o poder da graça de Deus. E eu digo, meu Deus. Onde a Bíblia mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é o nome da placa, né? Não é o nome de uma religião, é no nome de Jesus. E interessante, que eu achei muito interessante, que a pastora também falou aqui, que me chamou muito a minha atenção, é que tem algumas coisas que eu digo que não sei com quantos anos de caminhada com Cristo que a gente vai aprender, mas eu sou uma pessoa assim, sabe? Não quero mais caminhar contigo, pastora, agora. Não quero mais caminhar contigo. E
Aí amanhã você nem responde mais minha mensagem. Não vira cara quando passa na rua. Aí eu digo, que céu que a gente está procurando, né? A gente está se preparando aqui para casar com o Senhor, para um casamento. Todas nós, todas as pessoas, aquelas, né, que escolhem servir a Cristo. Então, eu vejo muito isso, sabe? De um minuto. Hoje são 8h14. Eu consigo falar para você te amo e amanhã você não consegue nem me olhar na cara mais. Aí eu digo, para onde você quer ir para o mesmo céu que eu? Para onde nós estamos almejando ir? Sabe? Então eu não entra no meu coração isso, mesmo que as pessoas não quiserem andar de mão dada comigo, mas eu sempre vou responder. Eu tenho um coração assim muito puro, né? E o Rapê disse para mim que eu era muito inocente e tal, sabe? Aí a gente vai mudando assim, tipo, você se doa por inteiro, porque Jesus também ele fez isso, né? Então, tipo, a gente não leva mágoa de ninguém, eu não fico brava com ninguém, porque assim, ó, geralmente quem ele atua atrás das pessoas, nossa luta vai ser travada com alguém, a minha luta nunca vai ser contra a irmã Carmen, nunca vai ser contra a irmã Clarice, vai ser sempre contra potestados e principados nas regiões celestiais. Então, às vezes a gente perde muito tempo, gasta muita energia lutando com uma pessoa que não é ela. Tem que mandar embora aquilo que está agindo dentro dela, através dessa pessoa. Mas que a cada dia mais a gente possa aumentar o nosso amor e o nosso fogo pelo Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, a gente precisa estar muito ligado, né? Meu Deus, hoje, o que você não fez hoje que você fazia um mês atrás com Jesus, para Jesus? É verdade. Deus me deu 2 palavras para a noite de hoje, né? Eu falei para a Juana, eu ia colocar uma camiseta preta, mas o Senhor disse que esse mês é de alegria, que eu tinha que avivar o espaço, alegria, né? E aí eu comecei a preparar o ambiente, comecei a orar, aí eu disse, Senhor, e fui arrumando, fui pegando o copo com água, fui colocando o outro celular aqui para colocar o louvor no fundo ali, e aí eu disse, está faltando alguma coisa, eu digo, opa, vou me perfumar para o Espírito Santo, né? Porque muitas das vezes a gente acha que assim, é só um momento, mas todo momento que Jesus está participando, ele vai ser diferente. Todo momento que Jesus entra, ele vai dar o brado, né? Então a gente tem que estar como a noiva, assim, a noiva de Cristo. Nós sabemos que a noiva de Cristo é Israel, mas nós temos que nos preparar como a noiva do Cordeiro, sim, esperando a volta dele. A gente não sabe, mas é um prazer imenso a gente poder estar aqui juntas, né? Eu estou vendo aqui várias mulheres, se não me engano, são 14 já, não é isso? 15 com a Ruana. Isso. E eu acredito muito que os céus, até as pessoas, para participar, seja de uma gravação, seja de um momento, até as pessoas Deus prepara, porque é para esse tempo que Deus chamou, né? Algumas não vão conseguir entrar, até mesmo o telefone pode travar, mas não é porque Deus não tem nada para essa pessoa, mas eu entendo que Deus, ele prepara e faz um movimento para esse tempo, né? E nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, apesar de os rumores de guerra, as guerras, mas nós estamos vivendo algo sobrenatural na atmosfera espiritual. Os céus, ele está manifestando uma glória tão grande, mas tão grande que quem é espiritual vai sentir o espiritual, mas quem está só no carnal não vai sentir nada, mas há algo sobrenatural acontecendo, pastora. Há algo sobrenatural se movimentando na terra, porque o céu não para. O céu, ele não para, ele está em constante movimento. Às vezes o pregador diz assim, o céu está em movimento. Ele não para. A gente dorme, mas ele não dorme, né? E tem muita coisa para acontecer, né? A minha irmã disse assim, diante de tanta notícia eu fico preocupada. Eu digo, não, porque é cumprimento da palavra. Eu sei que isso precisa acontecer para que o Rei da Glória venha.
Nós precisamos agora nos preparar nossa alma, o nosso espírito Sim. e a carne andar conforme a vontade do Senhor. Por isso que ele diz, o É que está verdade. limpo, se limpe mais. O que está sujo, se suje mais. Então, é a hora da gente juntar mesmo a irmã de São Paulo, do Rio de Janeiro, fora do Brasil, a outra lá do Espírito Santo, a outra do Piauí, uma que está em Brasília. Essa chegou a hora. Chegou o momento da gente trazer esse avivamento, porque o Sim, avivamento ele começa no secreto. Eu é acredito verdade. nisso. O avivamento ele vai começar no secreto para ele dar aquela explosão de glória, né? E Deus ele começa a falar e as coisas começam a se movimentar. E eu creio que Deus separou mulheres nessa noite para viver algo extraordinário. Não porque é a minha presença, mas é porque o céu determinou algo para as nossas vidas. O céu Sim, determinou algo para cada é uma de verdade. nós, porque cada um carrega algo que vai impactar em cada área. Cada uma carrega algo que vai transformar aquele momento. Mas eu creio que o céu preparou um momento para as nossas vidas, pastora, e grandes coisas nós vamos ver o Senhor fazer. Amém? Amém. Muito, muito forte, né? E eu vou só deixar uma visão que eu tive faz 15 dias atrás, quando nós estávamos num local aqui de oração que a gente faz a cada 15 dias, por volta de 1h30 de oração. É só oração mesmo, né? A gente reúne aqui com os irmãos e vai orar. E nesse dia que eu estava orando, eu tive a visão que eu vi o Senhor Jesus, ele estava sobre as nuvens. E eu ouvi, nisso que eu vi ele sobre as nuvens, eu ouvi alguém falando assim, a palavra que diz, se eu não me engano, que diz em Salmos, que diz... Deu um branco aqui na memória, Espírito Santo me ajude. Eu não lembro agora, tá na minha cabeça, mas não consigo falar, sabe? Que era para abrem as portas para que entre o Rei da Glória, mas falava bem o versículo inteirinho, sabe, pastora? Eu esqueci a palavra agora, me deu um branco aqui. E nisso que eu ouvi falar esse versículo, era como se uma presença muito forte e totalmente diferente e extraordinária entrou naquele ambiente que, olha, eu sei assim, ó, que eu saí do ambiente, eu fui para outro ambiente e eu só conseguia falar em... Pode falar, Ruana, para mim. Pode, a Ruana quiser falar o versículo, pode falar para mim. E eu saí daquele lugar, eu fui para outro ambiente, então eu senti uma glória tão grande, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a gritar, eu suei tanto, eu babei tanto, a minha cadeira voou da minha frente. Eu não vi mais nada. Então aquela igreja, ela começou a voar. As pessoas que estavam ali, começou uma glória, desceu uma glória que foi assim, ainda... a Camila, a Johanna Camila, ela estava nesse dia, Ruana. Eu sei que a tampa da chaleira voou. Foi extraordinário. A Ruana falou que é o Salmo 24, não é? Que eu quero até ler para nós essa noite. A gente já vai iniciar orando aqui, a gente já iniciou, assim, tá tão forte, tão abençoado. Eu tinha falado que é Salmo 24, né? Lá no 7. No 7. Isso. Quer que eu leia? Pode ler, pastor. Diz assim: abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse versículo, exatamente. Meu Deus, aí aquilo falou no meu ouvido, eu ouvi, então eu não aguentei, sabe? A Bíblia diz que quando nós chegar no céu, nós vamos ser parecidos com
os bezerrinhos que eles estão fechados. A irmã sabe, a irmã Carmico sabe bem, ela sabe explicar. Aqueles bezerrinhos que ficam presos e um dia eles são soltos no pasto, como eles pinoteiam e saltam e correm. A Bíblia diz que assim nós seremos quando nós chegarmos no céu. Imagina a nossa alegria como vai ser. Será grande. Meu Deus, que bênção. Sejam todas muito bem-vindas essa noite. Glória a Deus. Se você quiser convidar mais alguém essa noite para estar conosco, fiquem à vontade. Nós vamos orar agora uns minutinhos e depois eu quero chamar a Ruana, que ela vai louvar. Não sei se tem alguém que quer dar algum testemunho essa noite para edificar a fé de outra pessoa, para ela continuar perseverando naquilo que ela busca em oração. O teu testemunho é muito importante, porque você está glorificando o nome do Senhor. Quando a gente não testemunha, nós não estamos glorificando o nome do Senhor. E nosso dever, como pessoas que conhecem a Cristo, é glorificar o nome dele através de todas as coisas. Então, o nosso testemunho é muito importante, porque ele está glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E quem está ouvindo, quem está ao teu redor, quando você conta, elas também vão glorificar o nome do Senhor. Amém. Então, vamos fazer uma oração agora. Que o Senhor Espírito Santo está neste ambiente, glória a Deus. Ele é sempre muito bem-vindo em nosso meio, e a gente nunca prepara assim, tal minuto você vai louvar, você fala só tal momento. Não, aqui é tudo, o Senhor é que manda, tudo é dele, nós somos dele, nós somos as realezas dele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, porque nós sentimos esses momentos, já podemos sentir a tua presença, a tua graça, a tua unção, Senhor. Ouvir palavras que nos edificam, Senhor, testemunho, Senhor. Essa noite nós queremos, Senhor, meu Deus, nos achegar mais perto ainda de ti, porque tu és o nosso Pai. E nós queremos ser como aqueles pintinhos, Senhor, que se agasalham e vão se proteger debaixo das asas da mãe. Assim, nós queremos nos proteger, Senhor, e queremos estar debaixo da sombra das tuas asas, assim como diz a tua palavra, Senhor. Queremos estar nesse lugar de esconderijo, Senhor, para os dias maus, para o dia que nós estejamos tristes, para o dia que nós não estamos cansadas, Pai, porque é o melhor lugar para nós estar, Senhor, perto de Ti, sentindo o calor do Teu abraço, sentindo o calor das Tuas penas, Pai. Oh, meu Deus, maravilhoso nos dias frios, Senhor. Essa noite que o Senhor venha aquecer ainda mais os nossos corações, que o Senhor venha estar ainda mais, Senhor, presente em nosso meio, em nosso lar, por onde nós passar, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu vás na nossa frente, Senhor, sempre abrindo os caminhos, Senhor, destruindo todas as fortalezas de Satanás, Pai. Essa noite nós queremos vestir as nossas armaduras, assim como o Efésios, Senhor, diz, e nós estejamos preparadas para a batalha, Senhor, mesmo que nós somos da família real, mas nós estamos vestidas, Senhor, nós nos vestimos com a nossa armadura essa noite. Pedimos que os anjos de guerra vão adiante de nós, Senhor, destruindo todas as obras, todas as potestades, todo o laço, Senhor, do passarinheiro. Nessa noite, destruindo, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que Satanás está premeditando, Senhor, contra qualquer vida, Senhor, essa noite, qualquer mulher, qualquer família. Que elas estejam protegidas, Senhor, meu Deus, essa noite. Que elas sejam guardadas por Ti, Senhor. Que elas sejam sacudidas e estremecidas, Senhor, pela Tua glória, Senhor, pelo Teu amor que constrange o nosso ser. Essa noite eu peço que o Senhor coloque
Coloque o fogo do Espírito Santo dentro de cada uma delas, Senhor. Coloca, Senhor, o teu fogo dentro de nós para que nós viemos queimar de amor por ti, Senhor. Para que nem um minuto da nossa vida nós passamos distante, longe, fugindo da tua presença, fugindo do chamado que um dia, antes mesmo de nós nascer, o Senhor já havia designado nosso chamado para qual aquele que o Senhor nos chamou. Então, essa noite nós queremos tomar posse, Senhor, do nosso chamado, e nós queremos, Senhor, meu Deus, ter a nossa identidade de filhas reais, Pai. Essa noite eu peço que o Senhor também pegue a espada flamejante que vai até juntas e medulas de nosso ser, Senhor. Arrancando, Senhor, todo trauma, Senhor. Arrancando, Senhor, todo respingo, toda gosma de Satanás. Arrancando de dentro de nós, Senhor, toda dor, toda tristeza. Em nome de Jesus, Pai, nos veste essa noite com veste, Senhor, de justiça, assim como Esther, Senhor, se vestiu com vestes de justiça, Senhor. Nós colocamos diante de ti, da tua presença, Senhor, neste mês de Adar, Senhor, nessa festa, Senhor, deste mês, Senhor. Colocamos os inimigos diante da tua presença, Senhor, e nós queremos descansar, Pai querido. Oh, entra com providência, Senhor, neste lar essa noite, Pai. Entra com providência, Senhor, neste lar, Senhor. Oh, Senhor, eu coloco diante da tua presença cada pedido de oração, Senhor. Eu coloco diante de ti cada filhinho, Senhor, cada filhinha que aqui está, Senhor. Todos os filhos apostólicos e proféticos da família Realeza de Cristo agora, Pai. Que a unção do Senhor, que quebra todo jugo, despedaça, Senhor, a lança entre sobre eles agora, em nome de Jesus. Seja dissipada toda doença agora, porque a tua palavra diz, Senhor, que a tua então vamos orar. Jesus, de doença, de enfermidade, digo que sai agora em nome de Jesus. E digo que tu seja sarão no nome de Jesus. Bata agora no local digo de Jesus. Eu sou curado agora em nome de Jesus. Toda dor sai agora, cessa a dor em nome de Jesus. Seja alcançada isso, Senhor. A irmã Clarice, Senhor. Irmão Adelar, Senhor. Amanda, Senhor. O Isaac. Oh, Jesus querido. Que o Senhor venha tocar, Senhor, na vida do Andrei, da Francis, Senhor, da Duda. Oh, Senhor, aqueles que pediram oração, que eu não lembro o nome, mas eu coloco todos diante de ti, porque o Senhor os conhece perfeitamente, melhor do que ninguém. Sabes quantos fios de cabelo constam em sua cabeça, Pai. Eu coloco eles diante de ti, para que o Senhor cuide, para que o Senhor transforma, para que o Senhor quebrante, Senhor, o coração de pedra essa noite. Que haja salvação de alma, que haja cura, que haja, Senhor, o fortalecimento na sua vida espiritual. Sacode, Senhor, a alma dessa pessoa essa noite, em nome de Jesus, para que ela se acorde, Senhor, que estamos, Senhor, à beira do arrebatamento. Nós já sentimos, Senhor, que em breve o Senhor virá nos buscar.
Que nós estejamos com as nossas vestes alvas, Senhor. E se tiver alguma mancha, Senhor, em nossas vestes essa noite, peço que o Senhor nos vista novamente com vestes brancas, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Perdoa, Senhor, porque somos falhas, somos humanas, Senhor. Temos defeitos, mas não é por isso que nós não vamos mais buscar a Tua presença. Queremos ser melhores do que ontem, Senhor. Queremos ser melhores, Senhor, hoje. Essa noite nós nos vestimos, Senhor, com as nossas vestes reais, Pai. Nós vestimos, Senhor, para lutar contra o inimigo das nossas almas. Seja fortalecida a mulher nessa noite. Receba vigor do Senhor. Seja curada agora. Toda doença sai em nome de Jesus. Toda depressão, ansiedade agora seja aniquilado pelo fogo do Senhor. Erebasi, que delemanagachou. Eremanarabachei. Oh, Espírito Santo, nós queremos te dizer que não somos nada sem ti. Se o Senhor não soprar o teu fôlego de vida na manhã, nós nem se levantamos da nossa cama. Mas hoje nós queremos ser gratas a ti, porque nós nos levantamos, nos alimentamos, bebemos água, sentimos o calor do sol em nossa pele. Os nossos olhos já contemplaram a tua glória nesse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu consolo, pelo teu conforto, Senhor. Em nome de Jesus, toda potestade que se encontra num lar essa noite, nós demos ordem e voz agora no nome de Jesus que saia, seja queimado e volte para o abismo agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, essas mulheres livres essa noite. Nós declaramos que o fogo do Senhor queime todo o mal e nos purifica essa noite, Pai. Nos coloca, Senhor, nós queremos ser como servo da orelha furada, Pai. Nós queremos ser mulheres obedientes ao teu chamado, Senhor. Pedimos essa noite que o Senhor traga os rolos do céu para nós. Traga os pergaminhos para nós, Senhor. Nos dê sabedoria, entendimento, Senhor. Que nós sejamos mais sábias, Pai. Que nós possamos sentir a tua presença ainda mais forte em nosso ser. Que sejamos sensíveis à tua voz e que o nosso ouvido esteja limpo para ouvir a tua voz. Os nossos olhos, Senhor, abertos para te ver, Senhor. Purifica, Senhor, as nossas mãos essa noite, que não haja nenhuma mancha de sangue, Senhor, nas nossas mãos. Nós nos apresentamos, Senhor, como um vaso, Senhor, essa noite de alabastro. Para que o Senhor venha nos encher, Senhor, com o teu óleo, para que nós não viemos nos quebrar. O óleo dentro de nós nos purifica e mantém inteira, Senhor. Chame neste momento a presença do Espírito Santo para dentro da tua vida essa noite, que ele consome toda nuvem negra, toda peste essa noite, toda doença, toda depressão, toda ansiedade, toda dor, toda tristeza, toda inveja é queimada agora em nome de Jesus. Nós construímos essa noite perante ti, Senhor. O altar, Senhor, e lançamos toda a palavra de maldição lançada contra nossas vidas essa noite, em nome de Jesus, lançamos nesse altar e seja queimado agora, em nome de Jesus. Venha nos lavar essa noite, passa a mão sobre o teu corpo, nos lava, Senhor, tira as escamas dos olhos essa noite, Pai. Nós queremos te ver, queremos contemplar a ti, queremos ser sensíveis, assim quando nós tocamos uma chama, nós sentimos o calor que queima. Assim nós queremos ser sensíveis à tua presença, à tua Shekinah, Senhor.
Remanagasi, que neremanarabashei. Remanarabasi. Remanarabashei. É a cruz, Senhor, nós olhamos para a cruz, Senhor, no acontecimento, Senhor, que tu morreste naquela cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, porque foi o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos perdoou, o Senhor que nos livrou, o Senhor da cruz. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova sobre nós, que renova por nós, Senhor. Agora eu peço que o Senhor encha ainda mais, Senhor, essa Esther, Senhor. Libera, Senhor, pó de ouro, pó de prata, Senhor, o ouro, Senhor. Os sinais, Senhor, de cura também sobre as tuas filhas essa noite. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, embeleza elas, Senhor, o rosto delas para que venha resplandecer o brilho do Espírito Santo através da nossa face, Senhor. A tal ponto que as pessoas perguntem o que há com nós. E nós abriremos a nossa boca para dizer que é o brilho do Espírito Santo que resplandece em nosso rosto. Elebadarabasi. Erebanagasoribidelebadarabashei. Erebadarabai, que delemanagassou. Abraça, Senhor, essa Esther fortemente essa noite. Seja aniquilado todo mal. Todo levante de Satanás cai agora. Em nome de Jesus. Nós tivemos toda ação maligna agora. Nós já vimos. Seja cancelada em nome de Jesus. Seja sarada as feridas da tua alma essa noite em nome de Jesus. E nós nos alegramos, Senhor, essa noite, porque é mês da virada, Senhor. É mês, Senhor, da virada, Senhor. É mês de revogação de decretos de morte, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos te celebrar, Senhor. Nós vamos te celebrar, Senhor. É tempo em que Deus vira sentenças em vitória, Senhor. Se abrace essa noite e diga que você é vitoriosa, que a bênção que você está pedindo, o Senhor já ouviu. E Ele vai responder em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Pai. Sejam todas muito bem-vindas que entraram enquanto nós estávamos orando aqui. Que o Senhor Jesus, tenho certeza que Ele te tocou no mais íntimo do teu ser. Se você foi tocada, se você sentiu a presença do Senhor, se você foi curada neste momento, se você quiser contar, você pode abrir o seu microfone e dizer, eu estava com tal dor, eu estava me sentindo assim. Fique à vontade essa noite, em nome de Jesus, e a Ruana já vai estar preparando o seu violãozinho. A paz do Senhor, shalom. Eu tenho um testemunho. Lembra, irmã, quando que eu falei, pedi oração, que eu estava com endometriose, acho que é isso, né? E que a irmã disse, vamos orar, que isso daí você vai levar teus exames no médico, o que tá lá, mas você vai fazer outros exames e não vai precisar cirurgia e nada, né? Porque eles de primeira tinham acertado que ia ser cirúrgico, né? E graças a Deus, um tratamento de 1 mês e umas vitaminas que faltava, tô me sentindo bem melhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, mas esse dia eu falei numa reunião, eu disse assim, o que não é importante para você não é importante para Deus. Nós precisamos ser insistente naquilo que nós queremos, o que
o Jacó ele fez? Ele lutou contra o anjo, com o anjo, para pegar a bênção dele. Por isso eu digo para você, se não é importante para você, se você desiste na primeira vez que você ora, não ora nunca mais, não é importante para o Senhor. Nós precisamos ser constantes. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Seja restaurado o teu útero, todo o teu sistema, em nome de Jesus. Seja completamente curado, em nome de Jesus. Dos 2 exames que eu fiz, o primeiro e o segundo para levar para mostrar para ela, deu diferença de 15 dias. Do primeiro pro segundo, deu assim, tava muito o que eu tinha. Então, e quando o outro já tinha sumido quase tudo. Glória a Deus. Deus é fiel. E nem estava tomando medicação. Então, o meu remédio só foi Jesus. Porque eu entreguei para ele. Olha, irmãs, eu vou falar para vocês, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão fiel, Ele é tão Pai. Eu tinha uma dor na minha perna que ia do calcanhar até a cintura, até minha coluna. Eu tinha uma dor na perna e doía muito. E eu acho que quem da rede assistiu, nós estava lá, era em julho. Nós estava lá em Balneário Camboriú. Eu estava lá na Família do Reino e o apóstolo Pedro Medina, ele disse assim, agora vem aqui para frente todo mundo que tem dor, que está sentindo dor. E eu estava sentindo dor na minha perna, sentia puxar, já tinham falado para mim que era nervo ciático, sei lá o que era. E aí ele disse assim, eu disse não, eu tenho a fé que mesmo se eu não ir lá na frente, ninguém colocar a mão na minha cabeça, eu recebi a oração, eu só recebi a oração, ouvi, porque é pelo nosso ouvir que a nossa fé, ela cresce. Então, mesmo que eu não ir lá na frente, ele não tocar a mão em mim, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E a dor instantaneamente passou. E eu testemunhei lá no dia. Aí foi 2 dias depois, aquela dor, ela voltou. Sabe o que eu fiz? Eu não disse, eu não acredito que a dor voltou. Não. Eu nem quis saber dela. Eu disse assim, eu bati, eu faço levemente, pego a palma da mão assim e digo, eu fui curada, eu não aceito a dor aqui, porque o apóstolo disse que eu fui curada, e eu já testemunhei que eu fui curada, pode sair daqui, Dorin. Irmãs, a dor desapareceu, que esse dia o Senhor me fez lembrar. Lembra da dor na tua perna? Lembra que você foi curada? Eu vou testemunhar de novo, Senhor. Assim eu espero com a minha coluna, com as hérnias de disco, que eu tenho os bicos de papagaio, e tem dias que parece que eu perco o movimento dos braços e das pernas, de tanta dor. Mas não é meu. Isso não vai ser restaurado também. Em nome de Jesus, nós já declaramos, todos vocês que coloca a mão, se você não consegue colocar a mão no local da enfermidade, mas coloca a mão no teu coração agora. Em nome de Jesus, eu uso a autoridade e da unção que eu recebi, Senhor, dos profetas, Senhor, unção de cura. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que nódulos desapareçam. Que desapareçam placas e pinos dos corpos agora. Desapareça toda doença, todo mal, em nome de Jesus. Agora eu declaro essas pessoas livres agora. Declaro elas saradas agora no poder de Deus. Em nome de Jesus, sejam saradas agora. O toque do Senhor Jesus venha sobre elas em nome de Jesus e elas são curadas agora. O Senhor vá
E age, Senhor, sobre o casamento dessa pessoa que pediu em oração agora, em nome de Jesus, seja dissipado, falente agora. Seja destruído, Senhor, todo valente agora. Espíritos de enfermidade, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vi um demônio, mas eu vi 2 seres que prenderam esse demônio e estavam levando embora. Eu não consegui nem ver o rosto deles. Eu vi que ele era horrível. Ele era horrível. Espíritos de enfermidade. Irmãs, eu não vou pregar hoje. A reunião, o Senhor é quem dirige. Mas eu queria falar para você mais uma coisa. A Ruana vai louvar e depois a gente já vai ouvir a palavra. Vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês falam com vocês mesmas. Assim como existem anjos do Senhor que estão ao nosso lado para nos guardar, existem demônios que estão com um caderno anotando tudo que nós falamos. Então, se você... eu sou burra, sou feia, meu cabelo é brega, seja lá o que você fala com você. Eles estão anotando e vão até a presença do Senhor nos tribunais julgar nós. Aí o Senhor... ela falou mesmo que ela é feia. Aí o Espírito Santo está onde que a Bíblia diz que ele resplandece o brilho no nosso rosto. Então, vocês tomam cuidado com o que vocês falam com vocês, porque nós somos julgados por aquilo que nós falamos. Entendeu? Se existe alguma coisa que você deve pedir perdão para o Senhor essa noite do que você falou de você mesma, sobre você, que você pensou, você peça perdão. É muito sério. Muitas doenças, elas vêm através da nossa própria língua. Que nós mesmas alguma vez os amaldiçoamos ou falamos que alguma coisa de nós. Então, peçam perdão para o Senhor por tudo que vocês fizeram com vocês mesmas, que vocês quiseram machucar o corpo de vocês, que vocês quiseram se destruir. Essa noite o valente foi achado, foi mandado embora. Então é momento de nós nos levantar, nos posicionar perante o Senhor e pedir perdão por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós agimos contra nós mesmas. É muito sério. E aí a gente vai lá, pastora Sinaida, por favor, ora por mim. Ora por mim porque meu braço dói. Aí no outro dia ela orou, mas o meu braço é tão feio, tão magro, né? É tão cabeludo. Aí a dor voltou. Pastora, ora por mim de novo que meu braço... Então, aquilo que a gente sabe, agora nós somos mais cobradas por aquilo que a gente sabe. Se foi na nossa ignorância, tudo bem. Mas nós precisamos começar a agir diferente. Eu sempre falo isso para vocês e sempre tem pessoas novas aqui que precisam entender o modo que você fala com você mesmo. É tudo. É tudo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, se você fala mal de você, se você acha algum defeito em você, cadê o Espírito Santo? Está aí namorando aí? Nós todos os dias temos que ficar meditando como que nós estamos falando com nós mesmas. Amém? Juana? Estou aqui. Vamos louvar. Amém, amém. Que você fique à vontade na presença do Senhor. É um momento para a gente se preocupar. Espírito Santo. Te bendizemos. Mais que bem-vindo és aqui. Entramos no fluxo do céu. Entramos mais profundo. Entramos mais fundo nas águas
do teu amor. Entramos mais fundo, mais profundo em ti. Estás tão perto, tu estás tão perto. És o nosso amigo íntimo. Estás aqui. Eu posso te sentir. Não nos importamos com o que está lá fora. Não nos importamos com o que é externo. Não cabe a nós o que está lá fora. Mas a nossa alma em ti espera. A nossa alma em ti espera. A tua mão está sobre nós. A tua unção está em nós, nos guardando, zelando pelo tempo que é seu. Zelando pelo espaço que é seu. Na verdade, te entregamos tudo nessa noite. Te entregamos tudo de nós e um pouco mais nos entregamos a ti. Nos rendemos a ti. Sentimos teu perfume. Só você nos satisfaz. Só o Senhor Espírito Santo nos satisfaz. Por isso abrimos nossos corações para ti. Abrimos nossas vidas para ti. Oh, mil línguas, entregue o seu espírito nessa noite, a sua alma, que a nossa alma se renda um pouco mais. Nos rendemos a ti, o brilho da tua glória. Nos rendemos a ti, nos entregamos ao teu mover. Glória, a tua glória, a tua Shekinah. Glória, 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 a tua glória queremos. Glória, glória, oh, derrama a tua glória, queremos tua glória. Glória, glória, tua glória. Queremos tua glória. Derrama a tua glória
Estamos aqui na tua dispensação. Queremos tua glória, queremos tua glória. Ama tua glória, derrama tua glória. Tua face, queremos ver tua beleza, queremos ver a tua glória, queremos tocar tua grandeza, queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, amado, vem com a tua glória. Vem de mim. Com a tua glória, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até nos consumir, amado, vem. E então vem, amado, vem. Sim, Pai, nós te entregamos esse momento. Muito obrigada. Nós queremos te honrar e pedimos mesmo que o Senhor venha com a sua glória sem medida sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra para a pastora Sinaida. Ô, glória, louvado seja Deus. Cadê as amadas? Eu quero ouvir um glória, um aleluia. E abre esse microfone em nome de Jesus. Eita, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Pode ser melhor, ainda tem mais glória aí. Vamos, tem muita gente. Vou contar de 1 a 3 e nós vamos lá, viu? Eu quero todo mundo no 3 dando glória bem alto. Aí vocês vão dar glória e vão fazer assim, glória a Deus. Aleluia! 1, glória 2, glória do Filho 3, Aleluia. glória do 3. Glória a Aleluia. Grupo Viva aí, Viva aí, amém? Aleluia, Deus. Ó, quando eu estiver falando aqui, vocês têm liberdade de dar glória, de glorificar o nome do Senhor, amém? Sou a pastora Sinaida, sou lá de Teresina do Piauí, mas atualmente moro em Brasília há 20 anos, né? Estou aqui nessa terra que o Senhor me trouxe para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, amém? Então eu me apresento aqui, sou ungida bispa pela misericórdia de Deus, ele faz essas elevações espirituais em nossas vidas, né? Tem 1 ano esse mistério, e tem um ministério chamado IMD Church, baseado lá em Mateus 16:18, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então nós estamos aqui respaldada na palavra de Deus, glória, aleluia. Eu quero deixar para vocês Salmo 100, que diz assim, ó, primeiramente, né, hoje nós vamos ter 2 palavras, nem combinei com Juana, mas o Senhor colocou no meu coração. Diz assim, clame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na presença dele com cânticos alegres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Cânticos alegres. Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça, em seus atos com louvores. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom, o nome dele é perfeito, né? De geração em geração, nós vamos glorificar o Senhor. E quando eu falei, Pai, que palavra trazer, o Senhor falou, comece com Salmo 100. Vamos celebrar, né? Esse momento, vamos nos alegrar. Mulheres que eu nunca vi, mas tem mulheres aqui que eu mandei o convite. A irmã Nádia está aqui, para a glória de Deus, né? Que Deus possa falar aos nossos corações, abre o seu coração nessa hora, para que o Senhor, ele fale realmente das nossas vidas, né? E Salmo 100, a parte que eu mais gosto é quando ele diz, tem uma outra versão que diz assim, não fomos nós que nos formamos, mas foi o Senhor, né? E aqui ele declara que nós somos um povo dele, né? O povo que entra na presença do Senhor. A pastora orou, a Juana já louvou, né? E nós estamos aqui já preparadas para receber aquilo que os céus têm para as nossas vidas, amém? Mas a palavra que eu quero trazer é Salmo 23, a palavra oficial, que também fala que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Mas eu quero frisar, mulheres,
lá no 23:5, que vai dizer assim: prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honra, unge a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice, né? Louvado seja Deus. A pastora começou orando, a gente começou falando sobre, a gente às vezes defendemos a placa do nosso ministério, mas não o reino de Deus verdadeiramente, né? Às vezes nós fomos ensinados a falar o meu pastor, a minha igreja, quando na verdade os céus é que é o nosso lugar, né? Não é Glória a errado a Deus. gente falar do nosso pastor, a gente defender, mas o correto é a gente estar diante do Senhor dos Exércitos, a gente defender somente o Rei da Glória, porque quando a gente defende homens, quando a gente defende a placa, quando o homem falha, a gente também quer colocar culpa em Deus, mas Deus não tem nada a ver, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor, ele é perfeito, e a perfeição dele vai durar de geração em geração. Ele é bom e a misericórdia dele dura. E a pastora falou na sua primeira oração sobre Deus abrir as portas, sobre Esté, né, sobre que a nossa luta não era contra a carne, e aqui esse versículo vai complementar. Ele vai dizer que Deus, ele prepara uma mesa perante o adversário de nossa alma. Nunca será contra uma pessoa, mas será contra as potestades, o inimigo disfarçado ali no coração de alguém. Então o céu, ele nos dá respaldo para glorificar o nome dele. O céu nos dá respaldo para entrar na presença dele com louvores, com cântico, porque o Senhor, ele é o nosso pastor e diante dele nós estamos, né? Eu gosto também de falar muito sobre o Salmo 91, que diz assim, agora fugiu, pastor, tá igual a senhora, que diz, cadê você, Salmo 91? É desse. Jesus da glória, volta aqui a memória. Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós verdadeiramente precisamos habitar no esconderijo e não apenas ir lá passear, porque muitas das vezes, diante da nossa necessidade, a gente vai só no esconderijo. Mas quando nós habitamos no esconderijo é diferente. Nós vivemos com ele, nós respiramos o Senhor, nós estamos ali ceando com o Senhor no nosso café da manhã, no nosso almoço, na nossa janta. A gente sempre vai chamar ele para estar presente conosco no nosso dia a dia. E quando ele diz que ele vai preparar uma mesa perante o adversário de nossa alma, isso é muito forte, igreja. Mulheres. E quando a pastora começou a falar sobre Esté, sobre tudo, a Esté, ela vai preparar primeiro o reino de Deus para receber a vitória, pastora. Aleluia. Primeiro Deus coloca no coração dela. Quando o seu tio está ali e Esté está vivendo o melhor da terra ali no palácio, ela esquece da origem de quem ela era. Ela esquece as origens. E de repente o seu tio vai trazer a memória: ei, Esté, acorda, minha filha. Você é o mesmo povo que aquele homem quer matar. Acorda. Você não pode ficar assim. E se Deus te colocou aí dentro para esse tempo, é para isso. Acorda. Esté convoca o povo a um jejum de 3 dias e 3 noites. E quando Esté convoca o povo, oh, aleluia, Senhor, sinta a tua graça. Esté vai convidar aquele povo, né, para fazer o jejum. Só que Esté vai dizer: eu entrarei na presença do rei sem ser convidada. Se tiver que morrer, morrerei. Esté, ela primeiro prepara o ambiente espiritual, pastora. Primeiro Esté vai preparar a glória de Deus sobre a vida do povo e sobre a vida dela. Esté não vai colocar a confiança dela em carro, nem em cavalos. Ela não vai chamar o melhor amigo. Ela não vai chamar ninguém, nenhum parente para dividir, não. Primeiro ela chama a presença do Deus Altíssimo, do Rei da Glória. E quando ela chama a presença dele 3 dias e 3 noites, jejuando, colocando a cara no pó, vestindo pano de saco, a atmosfera já começa a mudar. Ei, tem mulher que precisa botar a cara no pó. Tem mulher que precisa descer em oração. Recaço e decanta. O jejum tá pouco, a oração tá pouca. Deus está dizendo: desce mais, mergulha mais na intimidade. Esté desce 3 dias, 3 noites junto com todo o povo judeu. Esté começa a convocar. Ei, Deus está falando: é tempo de convocar a tua casa, colocar a cara no pó, mulher. É tempo de convocar a tua parentela. É tempo de convocar os amigos para colocar a cara no pó. Esté coloca a cara no pó. Esté prepara um banquete, pastora. Primeiro banquete ela prepara o terreno para o inimigo terreno. Mas primeiro Esté se apresenta diante de Deus, o Deus Altíssimo, para depois ela se apresentar diante de um rei terreno. E quando Esté se apresenta, ele vai dizer: peça que eu te daria até a metade do meu reino. Oh, aleluia. Tem mulheres que estão perdendo a batalha porque não está entendendo a estratégia do alto. Tem mulher que está perdendo a batalha da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu filho, porque não está entendendo a estratégia do alto. Porque se Deus dá ordem, pastora, questiona. Se Deus dá ordem, fica murmurando. Mas para que jejuar 3 dias? Mas para que jejuar 3 noites? Mas para que esse negócio de fazer barulho? Para que esse negócio de ficar no silêncio e no último dia fazer barulho? Mas para que pegar pedra? Ei, recaço e decantarabaçuia. Limpa os ouvidos espirituais, porque Deus está falando com mulheres. Anaia suri cantarebaço, como no sui derraia. A Esté prepara o território, pastora. E quando ela prepara o território, porque o Senhor vai dizer ao discípulo, porque eles vão chamar Jesus e diz assim: Senhor, nos ensina a orar. E ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Primeiro é liberado do céu para a terra, para depois ligar da terra para o céu, pastor e mulheres. E ali Esté entendeu também o segredo. Esté está linda, era o tempo de Deus e o homem. Jesus ainda não tinha chegado, mas Esté faz o seu papel. Esté desce em oração, se posiciona. Ela primeiro se arrepende, entra na presença do Deus Altíssimo. Não é como muitos falam: senta aqui que eu vou falar. Não, entrar na presença do rei é com reverência. Recaçuí de cantarabaia naia suia. Tem gente entrando na presença do rei de qualquer jeito. Tem gente entrando de qualquer forma. E eu não falo: você tem que botar uma roupa para entrar na presença. Não, eu estou falando de modos, de forma de falar. Como vai falar com o Rei da Glória? Ei, para falar com o Rei da Glória também tem que ter postura. Para falar com o Rei da Glória não é de qualquer jeito. E tem gente perdendo batalha porque tá achando que Deus é amigo. Ei, ele pode ser amigo, mas ele é pai. E pai tem que ter reverência.
Oh, Espírito Santo, eu sinto a graça do céu nesse ambiente. Jaraianaiaçuia. É por isso que eu gosto do meu Deus, que ele diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. A graça que eu sinto aqui, eu derramo, Senhor, sobre essas mulheres em nome do teu filho Jesus, que elas possam sentir essa graça, a mesma unção, Senhor, porque nós estamos como o ato dos apóstolos, nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Ouvir a tua voz nessa noite. Adaianaiaçuri cantarebaço, como nosso ide cantaraia. Oh, Espírito Santo, abre. Agora eu entendo porque que a pastora falou lá em Salmo 24. Abre as portas, os portais, Senhor. Abre os ferrolhos cadeados nessa hora, porque o céu se movimenta em lugares inesperados. Recomo nosso ide cantaraia. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Voltamos. Está ali se preparando, igreja. Está ali preparando o terreno carnal, porque o espiritual já tinha preparado Esté. Deus fez uma escolha. Quando Deus chama Esté para esse tempo, quando Deus coloca Esté dentro da casa do tio, Deus já tinha algo preparado. Ei, a tua vida, Deus já tem algo preparado. Ah, mas é porque aconteceu isso, é porque eu perdi o pai, a mãe, o avô. Ei, o cachorro morreu. Não, Deus tem algo preparado para a tua vida. Deus tem algo preparado para a tua casa. Assim como ele tinha com Esté. Não era essa palavra, mas o Senhor está me dando a direção e eu vou continuar. Está ali preparando o movimento do céu para a terra. Ei, mulheres, é hora de preparar a ceia, o banquete do céu para a terra. É hora de chamar a presença do grande. É hora de chamar a atenção dele de uma forma extraordinária, sobrenatural. É hora de gritar por Jesus novamente, como fez aquele homem em cima daquela árvore. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é com seu povo, chama a atenção. Isto é com seu povo, chega ali gritando para os céus no silêncio da terra, viu? Ai, xaraianaiaçuia. Esté fez silêncio na terra, mas fez barulho do céu. Esté fez silêncio na terra, mas fez barulho para o céu. É hora de fazer barulho para o céu, igreja. É hora de silenciar, mulheres. Oh, até porque nós mulheres falamos, gostamos de falar, é bom, mas é necessário, ó, fechar. É necessário calar. Ei, o único barulho é lá do alto. O único barulho é falar para o alto. Ei, é hora de orar em espírito. Ficar em espírito de oração, porque o céu quer se revelar na tua vida. O céu quer se revelar como se revelou com Esté, igreja. Esté, prepara ali uma mesa. A primeira refeição, com muita alegria. E aquele homem que era o adversário da alma, ele se sentiu ali. Opa, chegou a minha hora. Esté está reconhecendo quem eu sou. Mas não. Esté já sabia quem ele era. Esté já sabia do que se tratavam. Esté prepara a segunda mesa. Esté vai entregar aquele homem diante do rei. E as maravilhas dos céus vão acontecer. Um decreto ali é mudado, como a gente sabe. A gente teve a festa do Purim ontem. Um decreto foi mudado. Situações foram renovadas. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: estou eu mudando decreto, sentença. Estou eu fazendo a virada da tua vida. A virada não foi de janeiro, de dezembro para janeiro da tua vida, não, mulher. Deus está dizendo para alguém nessa noite, nesse momento, que a tua virada começou a acontecer agora. E Deus não está te tirando do cativeiro para outro, não. Deus está fazendo a virada da tua vida. Os céus vai fazer a virada da tua casa. Os céus vai fazer a virada da tua vida. Deus me mostra a mão dele forte e poderosa, tocando no coração de alguém. E ele está dizendo: estou eu dando livramento no coração. O laço está sendo cortado. O coração de alguém está recebendo sangue de renovo do alto. É noite de promessa. É noite de virar a cena. É noite de sair do cativeiro. É noite de mudança. Porque Esté se posiciona. E quando Esté se posiciona, mulheres, ela se levanta e ela vai lá e faz o que era para ela fazer. Ei, Deus te chamou para esse tempo. Para de dizer que não dá conta. Para de dizer que não vai. Para de dizer: porque eu fui magoada. Porque eu estou triste. Porque o pastor. Porque o missionário. porque ninguém olha para mim. Ei, o céu já te viu. O céu já decretou sobre a tua vida. Tu não precisa ser reconhecido por homens. Tu não precisa ser reconhecido nessa terra. Deus te levantou para esse tempo. Se posiciona. Deus está chamando mulheres nessa noite para se posicionar diante da glória dele. Assim como Esté se posiciona diante do seu tio. Ela se posiciona diante do tio, dizendo: pode deixar que eu vou fazer a minha parte. Esté se posiciona e as coisas começam a mudar. Por causa do posicionamento de Esté, o povo é liberto da morte. Ei, Deus está dizendo: eu conto é contigo. Por que tu tá fugindo, mulher? Chorou como nosso ide cantarabaçou, tem mulher fugindo. Tem mulher dizendo: eu tô cansada. Eu não aguento mais. Mas sabe por quê? Porque tu pegou guerras que não era tua. Mas o Senhor está dizendo que ele também vai alinhar e te posicionar para esse tempo. Porque o inimigo quis te cansar. O inimigo quis te paralisar diante dessas guerras. Mas o Senhor vai te direcionar a guerra que tu pode entrar. Eu sinto a glória de Deus sobre esse ambiente, igreja. Eu sinto a glória de Deus sobre esse ambiente. O Senhor está entrando no teu lar nessa noite. Só porque tu abriu a videochamada, só porque tu entrou nessa oração, nesse movimento, o Senhor está dizendo: eu estou visitando a tua casa. Eu estou visitando a tua casa. Vai ter alegria, Isabel. Vai ter alegria, Isabel. A tua casa terá alegria. O tempo de choro
acabou, Isabel. Orecaço e decantaraia, naia, sui. O tempo de choro acabou. Deus está falando, Isabel, que foi muita humilhação. Oh, Espírito Santo de Deus. Isabel, Deus está falando que 2025 tu passou pela misericórdia de Deus. Tu estava dizendo, eu não dou conta, eu não aguento, eu vou morrer, Senhor, eu estou sufocada. Mas o Senhor te levantou, Isabel, para mostrar para os teus inimigos que Ele preparou uma mesa perante o adversário da tua alma, porque a tua luta não foi contra a irmã, não foi contra o irmão, mas a tua luta foi contra os principados. E o Senhor te levantou, Isabel. O Senhor está dizendo, Isabel, te posiciona porque chegou a hora da marcha. Mesmo que você esteja no último lugar da fila, mas chegou a hora de marchar. Deus está preparando um exército, Eli. Deus está preparando um exército nessa noite. Mulheres convocadas pelo Rei da Glória. Eu sinto a unção dos céus, que Deus convocou mulheres nessa noite para mudar a sentença dentro da sua casa. Tem mesa preparada perante o adversário de nossa alma. Ele até pensou que você não ia dar conta, Naí. Ele até pensou que você não ia dar conta. Ele até disse, ela não vai sustentar com a palavra que ela deu, ela vai fracassar. Mas o Senhor está dizendo, eu te coloquei de pé, Nai. Eu te coloquei de pé, Nai. Eu te coloquei de pé, Nai. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Recaçui de cantarabaçuia. Prepara o teu coração, Nai, porque Deus tem algo grande por esses dias para te entregar. Deus vai te entregar. Ah, será uma virada na tua vida. Eu vejo Deus entrando em lugares, oh Jesus Santo, e visitando Ele. Deus está visitando o celeiro de pessoas. Deus me mostra o celeiro, Deus visitando celeiros. Pessoa dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o Senhor trazendo provisão, providência para celeiros. Tu não vai passar fome, tu não vai passar sede, tu não vai ficar sem ter o que vestir. Oh, recaço e decantarabaço. Como nosso e decantaraia suia. Tu não vai ficar. Tem uma mulher que tem se preocupado com o que comer, com o que vestir. Mas o Senhor está dizendo, eu alimento até os pássaros. Porque que eu não cuidarei de ti? Recaço e decantarabaçuia. Esté prepara. Minha irmã Eli, Esté prepara o banquete. Esté entrega o adversário da alma naquele banquete. Salmo 23 vai dizer que quem prepara o próprio banquete para nós é o próprio Deus. Ele vai dizer, preparais um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honra, unge a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Eita glória, tem unção, Deus está falando que tem unção aqui. Unção não é quando o homem derrama o óleo na cabeça, não, irmã Eli. Unção é quando o céu separa. Unção é quando o céu separa para viver algo que no secreto para depois vir ao público, porque unção foi derramada. Eita glória, tem alguém por trás das malhadas que Deus vai chamar. Deus está dizendo a mesa que foi preparada, eita, Rei da Glória, a mesa que foi preparada para Davi. Davi estava lá nas malhadas. Ei, e Deus disse, prepara a mesa, o banquete, ninguém vai sentar enquanto o menino não chegar. Olha aí, Deus fazendo associação da palavra. Eu não tinha isso no script, mas o céu já tinha. E Deus me prepara. Oh, recaço e decantará, yanaia suia. Davi está ali sem saber o que está acontecendo dentro da casa, mas dentro da casa o banquete já estava sendo preparado. Samuel diz, ninguém senta enquanto o menor da casa não chegar. Ei, Deus está falando daquele que se sente tão pequeno no meio da parentela, aquele que se sente tão pequeno dentro do ministério. Deus está dizendo, ei, chegou a hora de ter que te esperar. Mulher, alguém vai ter que te esperar, porque enquanto tu não sentar, Deus não abre o banquete. Oh, aleluia. Ah, Senhor, derrama a tua graça nesse ambiente, Pai. Continua derramando, Senhor, porque eu sinto a tua presença. Davi está lá, no campo de batalha espiritual. Davi está se preparando sem entender. E às vezes nós reclamamos porque Deus bota situações para a gente viver. Às vezes nós reclamamos porque Deus está fazendo isso. Davi está lá lutando com a serpente que veio diante das ovelhas, com o urso, com o leão. E Davi está se preparando na escondida. Porque Deus, quando ele unge alguém, ele unge primeiro no esconderijo do Altíssimo, para depois ele revelar quem é, para ele revelar sua majestade. Davi estava ali, chama o menor da casa. O menor da casa vai entrar. Todo mundo com certeza riu e disse, tá vendo, Samuel dentro de si deve ter rido e deve ter dito, tá vendo, Samuel, tu tá ficando lelé da cuca, porque não pode, esse menino não tem tamanho, esse menino não tem jeito, esse menino não vai dar conta de ser rei. Mas o Senhor faz confundir. Eita, Deus está confundindo uma mulher nessa noite. Na verdade, Deus está confundindo teus adversários, mulher. Deus está confundindo alguém por amor a ti, Patrícia. Deus está confundindo alguém por amor a ti, Patrícia. E ali, ei, aos olhos humanos, ninguém vê nada, Patrícia, mas Deus sabe o chamado, Deus sabe a estratégia. Irmã Eli, e tá ali, aleluia. Davi chega. Quem é Davi aos olhos do homem, aos olhos do pai, dos irmãos? Ninguém. Davi é ninguém. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha algo grandioso na vida de Davi. A mesa está preparada. Quando o menino põe o pé na mesa, põe o pé na porta, aí o Rei da Glória começa já a mandar a majestade dele nessa mesa. Oh, aleluia. O céu se abre dentro da casa de pai de Davi. Oh, aleluia. Os irmãos vão ficar impactados, sem entender. Deus vai confundir o teu adversário. Tem alguém... Oh, Carmen, minha filha. Oh, Jesus, Deus vai confundir o teu adversário, Carmen. Deus vai confundir o teu adversário, Carmen. Acorda, minha filha, não se preocupa, não. Deus está confundindo gente a teu respeito. E ali, filha, ele chega. Ninguém dá nada por ele. Davi, quem é esse? Quem é esse aí para ser rei? Mas Deus tinha uma escolha do alto. Deus te escolheu, mulher. Deus te escolheu do alto no ventre da tua mãe. Cada mulher aqui foi escolhida dentro do ventre da sua mãe. Deus tem algo grandioso.
E ali, Davi entra. Olha aí como vai associar a palavra. Eu não tinha nem lembrado disso. O óleo é derramado na cabeça de Davi. Pega-se Samuel o chifre e derrama o óleo. Olha como a palavra casa. Esse Deus não é gente, não. É por isso que eu continuo amando ele até a volta dele. Porque ele traz dentro da gente esse mistério. Eu nem tinha pensado. Davi tá ali, a mesa preparada e o óleo também. Ei, ei, primeiro é honrado ali no esconderijo. Davi é honrado. A palavra diz aqui que Deus unge, que Deus vai honrar. Deus honrou Davi. Deus preparou Davi. Deus está ali com Davi. Ei, Deus está dizendo, por que se preocupa se Deus é contigo? Deus é contigo. Quando ele mandar tu ir, tu vai. Quando ele mandar tu ficar, viu, Nelly? Tu fica quieta. Porque Deus dá a voz de comando. É só obedecer, Nelly. É só obedecer. Oh, aleluia. Santo Deus poderoso e eterno. É o Senhor, é o teu nome. Deus está fazendo algo grande. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. E ali Davi entra, unge a cabeça de Davi. A partir daquele momento, os irmãos vão ter que olhar para ele diferente. O pai que não achava nada, que aquele garoto estava escondido ali por trás das malhadas, vai ter que ver Davi como rei. Ei, a casa de alguém vai ter que ver a unção que os céus têm para ti. A casa de alguém vai ter que ver a unção que os céus têm para ti. A casa de alguém vai ter que ver a unção que os céus têm para ti. Oh, aleluia, Santo de Israel. A unção que vai despedaçar o jugo na vida de alguém aqui. Você está se arrupiando do alto da cabeça à planta dos pés. É para você. A unção que está despedaçando o jugo. A unção despedaçou o jugo de Davi, ali na casa dele. Ah, o céu se abriu. Tiveram que reconhecer que Davi era rei. Ah, esse menino vai ser rei? Misericórdia. Ainda assim o coração duvidou. Tem alguém aqui que a tua casa está dizendo, não, isso aí não é para ti não, tu não vai chegar neste lugar não. Mas o Senhor está dizendo, ele já te ungiu para esse tempo. Ele já te chamou para esse tempo. Ele é fiel. E Deus me mostra alguém, eita Deus, entrando por uma porta muito grande, porque já passou pela porta estreita, a porta da humilhação. Deus me mostra uma mulher entrando e recebendo um canudo de formatura e dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Se você tá aí, minha filha, que eu tenho certeza, diga, sou eu. Porque eu vejo, irmã Eli, alguém segurando o canudo, dizendo, só o Senhor acreditou em mim, mas ninguém. Oh, aleluia. Deus santo, tu és grande, tu és tremendo, general de guerra, aleluia. Meu Deus, Davi entra, é ungido, ele é separado primeiramente ali, no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, ele está sendo separado para fazer grandes coisas. Chega, Deus está dizendo, você já ficou tempo demais escondida. Tem mulher que tem tempo demais escondida. Pega a Bíblia, vai para a igreja, só quer ouvir a palavra. Ei, chegou a hora de Deus te levantar. Chegou a hora de Deus mostrar que sim tem um potencial na tua vida. Eita, aleluia. Deus está fazendo assim, pegando como se fosse um brotinho daquela rosa e abrindo ela. Eita, que muita gente vai dizer onde é que tu estava. Tu estava fazendo o quê? Que eu nunca vi essa unção, nunca vi essa oração. Eu nunca vi tu ler a palavra da forma que tu tá lendo. O que foi que aconteceu contigo? Pra onde foi? Tu comeu o quê? Tu bebeu o quê? Tu dormiu aonde? Pra isso acontecer. Eita, glória. Ah, vai ter surpresa para muitos, irmã Eli. Vai ter surpresa para muitos. Oh, aleluia. Santo de Israel, tu és grande, tu és fiel, general de guerra. Davi entra, Davi é ungido e ele toma posse. Mas Davi continua no esconderijo do Altíssimo. Agora eu tô entendendo porque que Deus foi me dando esse salmo. Davi fica ali no esconderijo do Altíssimo. Mas na hora que é para Davi decolar, eita glória, Deus permite o gigante levantar. Ei, a adversidade que se levantou na tua vida não é para tu ficar chorando, não. Não é para tu ficar dizendo, ó céus, ó vida, quem eu vou chamar? Chapolin Colorado já foi, não existe. O Batman, o Robin também não dá. É só Jesus, ele já te chamou para essa época. O gigante se levantou, mas foi para promover a tua vida. O gigante se levantou, foi para tu começar a pegar a pedrinha de oração, ó, marchando, orando, apresentando a ele. O gigante se levantou, mas foi para Deus te promover. Mas sabe por que o gigante se levanta, irmã Eli? Porque a unção agora precisava aparecer. A unção precisava ser visto, não pelos de casa mais, mas pelos que estavam em volta. Chegou a hora, Deus está dizendo, chegou a hora de mulheres serem reconhecidas. Chegou a hora da honra. Chegou a hora de você ser reconhecida. Porque você estava no esconderijo, você estava ali. E Deus estava bradando ao teu coração. Prepara, 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 porque Deus vai fazer coisas grandes. Prepara, prepara, prepara. Tem movimento do céu acontecendo nessa hora. Tem movimento. Davi levanta. A palavra vai dizer que o gigante está ali, e ele disse, oxe, ele não diz, eu vou em nome de mim mesma, não. Ele não vai dizer, tu está afrontando o povo que eu conheço também, não. Ele vai apenas dizer, uai, você está doido? Você está afrontando o Deus de Israel? Tá maluco? Assim não, meu filho, meu Deus, ele é poderoso. E ali ele levanta, no nome do Senhor dos Exércitos. Tem gente que vai aprender a chamar o nome do Senhor dos Exércitos para ganhar essa guerra, essa batalha, irmã Eli. Tem gente que precisa aprender a chamar, porque está dizendo, Deus está vendo tudo, Deus sabe que eu preciso. Ele está dizendo, me chame, como fez Davi. Me chame, porque é hora de entrar nos palácios. Eita, aleluia. Irmã Eli, Deus está falando de tomada de território. O gigante estava querendo tomar o território do povo de Deus. O gigante estava afrontando o povo de Deus. Chegou a hora de tomar territórios, que não é tomar, é que eles têm que devolver o que é do alto. Chegou a hora do inimigo da nossa alma, irmão. Davi derruba o gigante, mas com a própria espada. Eita, Deus. Ei, o gigante vai cair com a própria vergonha. Aleluia, te prepara, porque vai ter pedido de perdão, vai ter pedido de perdão. Irmã Eli, eu vejo fila chegando até você para dizer, eu preciso te pedir perdão. Aleluia, Deus santo. Grande é o que o Senhor está preparando. Deus prepara uma mesa nessa noite, irmã Eli, na presença do teu adversário. Deus prepara, porque ele é grande. Se prepara, minha irmã. Se prepara para cantar o hino da vitória. Tem alguém que estava na escassez.
Tem alguém que estava na escassez, contando as moedas, e o Senhor está dizendo: eu tenho um banquete para ti. Eu tenho um banquete para tua casa. Aleluia. Deus prepara uma mesa perante meu Pai, o adversário da nossa alma. Ele unge a cabeça com óleo, esse óleo vai transbordar. Aleluia, glória a Deus. Oh, recaço e decantarabaço, como nosso e decantaraia. Anaia sol decantarabaço e decantaraia. Tem mulher que quando chegar em um ambiente, a partir de hoje eu vejo ela botando o pé no ambiente, o povo dizendo: eu tô toda arrupiada, mulher. O que foi que aconteceu contigo? Eu tô sentindo uma graça, eu tô sentindo uma presença, porque o óleo já está transbordando e vai sentir quem vai estar do lado direito, quem vai estar do lado esquerdo, quem vai estar à frente, quem vai estar atrás. Irmã Eli, o negócio é forte. Deus está abrindo realmente as portas, como a pastora falou. Deus trouxe a memória dela, Salmo 24:7. Abrem-se as portas, abre-se os portais antigos para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória adentrou por esse momento. O Rei da Glória está entrando e fazendo movimento em casa. Eita glória! Oh, aleluia! Recaço e decantarabaçuia. Ai, xará, Deus fala que alguém foi traída. Derabaço como no sui. Houve uma traição e você está aí, ó, se acabando. Ah, Xaraianaiaçu. O Rei da Glória não deixa nada no oculto, nada no escondido, e ele traz à tona. Oh, recaço e decanta. Deus só fala de traição. Não sei se é de marido, de amizade, eu não sei. Deus só fala de uma traição que está doendo no coração de alguém. E Deus está dizendo: se preocupa não, porque eu sou Deus que revela, eu sou Deus que traga à tona, e sou Deus que prepara o ambiente da glória. Deus é fiel. Prepara a igreja, porque o noivo está vindo. Esté está ali, se prepara. A Esté vai se preparar, irmã Eli, para sentar no banquete. Rainhas, rainhas, minhas rainhas, rainhas do Senhor, rainhas do céu. Não entra de qualquer jeito no banquete, não. O banquete a gente tem que botar a melhor roupa, o melhor perfume, a coroa. A coroa, para todos saber que quem está vindo é a rainha, é a princesa, separada e escolhida pelo Senhor. E tem mulher que Deus está dizendo assim: já derrubou a coroa e não voltou para buscar. Não tem a identidade de filha, não se apresenta como princesa e nem como rainha. Está se apresentando nos lugares, em meio às pessoas, de cabeça baixa. Deus está dizendo: volta, pega a tua coroa, coloca na cabeça, porque tu és filha do Deus Altíssimo, o grande eu sou, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o começo, meio e fim. Ei, Deus me trouxe aqui para te lembrar isso, mulher. Tu pega a tua coroa de volta, ergue a tua cabeça. A irmã Eli, quando a mulher vai entrar, se ela baixa a cabeça, a coroa vai cair. A coroa não vai sustentar na cabeça, mas devido a tanta humilhação, essa mulher está de cabeça baixa. Mas o Senhor está dizendo: eu levanto a tua cabeça, tu vai... Ai, o ambiente, ó. Um ambiente de trabalho, tu vai ter que entrar de cabeça erguida, porque quem vai te justificar é o Senhor. Quem vai te justificar é o Rei da Glória. Aleluia, Senhor Todo-Poderoso. Alguém foi muito humilhado dentro de uma empresa, dentro de um movimento. E o Senhor está dizendo: ergue a tua cabeça, pega a tua coroa, coloca na cabeça e levanta o queixo. Entra com autoridade. Entra com autoridade sobre o ambiente, porque quem está te dando respaldo é aquele que pode todas as coisas. E agindo ele, nada pode impedir. Eu vou repetir para essa mulher que o coração tá para sair pela boca. Agindo ele, nada pode impedir, irmã Eli. Deus está agindo a favor de mulheres nessa noite. E essa mulher precisa entrar de cabeça baixa, que ele está agindo. Oh, Rei da Glória, tu és grande. Faz transbordar sobre nós, Senhor. Faz transbordar o teu cálice. Oh, aleluia. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Oh, aleluia. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eita, eita. Tem mulher que está desistindo de ir para a casa do Senhor, porque foi humilhada lá dentro, foi desprezada.
foi afrontada. Deus está dizendo, levanta e volta para a casa do Senhor. Ergue a tua cabeça e volta para a casa do Senhor. Porque quem vai tratar com o povo lá dentro é o Senhor. Você não precisa se preocupar, não. Aquele ambiente também é do Rei da Glória. Deus está preparando aquele ambiente. Oh, aleluia, aleluia. Os céus já desceu sobre a tua vida. Toma posse. Toma posse da vitória. Toma posse da vitória. Aleluia, aleluia. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel para fazer, para cumprir. Deus é fiel. Na Bíblia fala-se de banquetes. Mas para entrar em banquete, nós não podemos entrar de qualquer jeito. Toma um banho. Arruma o teu cabelo. Arruma-se e entra no banquete celestial. Sabe, Deus está falando aqui, ó, da intimidade. Tem mulheres que não estão conseguindo entrar no banquete celestial. Tem mulheres que não conseguem mais ajoelhar para orar, para entrar nesse banquete celestial. Tem mulheres que não conseguem mais dobrar o seu joelho para entrar nesse banquete celestial. Porque está sentindo, eita Deus, eu vou falar. Tem pessoas que errou, pecou e diz que não está conseguindo entrar. Ah, Senhor, mas o Senhor me conhece. Ele está dizendo, eu já perdoei, eu já te perdoei. E aí, quando entra na presença de Deus, está se acusando. Quem é o acusador de nossas almas é o inimigo, igreja. É o inimigo. Não deixa o diabo apontar o teu erro, não. Não deixa o diabo apontar a tua falha, não. O banquete está preparado para você. O banquete foi colocado para você. Se posicione, puxe a cadeira e sente. Bote a sua melhor veste espiritual. Estou falando daqui de dentro para fora. Põe a tua melhor adoração. Põe a tua voz para fora para louvar para Ele. O inimigo tem te intimidado, tem te deixado travada, sem conseguir adorar o Senhor. E Ele está dizendo, o acusador da tua alma é que aponta. Mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E agindo Ele, nada pode impedir. Nada pode paralisar ao Rei da Glória. Aleluia. Esté se prepara. Tudo pronto, tudo ok. Mas eu quero finalizar com um banquete, irmã Eli. Eu quero finalizar com um banquete. Não estava na minha mente, mas o Senhor está trazendo aqui. Um banquete que está lá em Mateus, que diz assim, Mateus 26, a partir do 26. Esse é um banquete. Então, comia Jesus, tomou o pão, deu graça. Partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu ao seu discípulo, dizendo, bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Oh, glória! Oh, glória! Irmã Eli, Deus é perfeito, eu não tinha programado, Deus disse, comece com o Salmo 100, depois vai para o Salmo 23. E Deus foi preparando o movimento. Essa última ceia, Jesus vai dizer, examine o homem a si mesmo. Ele vai dizer na última ceia que havia um traidor e quem negasse. Mas ele não pediu para ninguém sair da mesa. Ele não expulsou ninguém da mesa. Ele disse, olha, Judas, você vai me entregar. Sai da mesa agora que eu não vou compartilhar. O pão que é o corpo de Cristo e o sangue é para todos. É para todos. Mas nem todo mundo vai conseguir chegar até o final. Porque Judas não conseguiu. Judas não conseguiu. Mas quando houve um arrependimento no coração de Pedro, que negou, esse sim se rendeu mais profundamente ao Rei da Glória. Esse sim se aprofundou mais. Esse sim foi fiel até o fim. Para finalizar, irmã Eli, nós precisamos entender que tem vários banquetes preparados em nossas vidas todos os dias.
Deus prepara, porque quando finda o dia que a gente vai deitar e dormir, o inimigo disse, não consegui hoje. Foi uma mesa, foi um banquete preparado para nós. Deus dizendo assim, ó, preparei o banquete no reino espiritual, mesmo que você não conseguiu ver. Mesmo sem ver, ele preparou esse banquete. Todos os dias, nós temos que nos alegrar, celebrar, mas nós temos que nos preparar, igreja, porque um grande banquete vai acontecer. Anseie estar nesse banquete. Quando Jesus disse, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus, além dele participar da última ceia, do último banquete, ele ainda traz uma promessa, que há um reino para as nossas vidas, um reino do alto para mim e para você. Se prepara para viver a glória de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por esse banquete que os céus preparou para a minha vida, para a sua vida. Eu quero orar para que os céus ele abra a nossa visão, como abriu de Esté. Ela conseguiu ver no meio do caos, no meio de uma sentença de morte, ela conseguiu ver estratégia para se levantar e se posicionar. Eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que tu tem passado, mas de uma coisa eu sei, que o Rei da Glória é contigo. E ele abre porta onde não existe. Ele fecha a porta para você não cair. Ele tampa o buraco para você não se afundar. Ele abre os ferrolhos, as portas de bronze para a tua vida. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, aonde você estiver aí. Eu só queria que você levantasse a sua mão direita para o alto, para receber da parte do Senhor a glória de Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu quero render graças e louvores por cada mulher que está participando desse movimento, que está, meu Pai, aqui interagindo para a tua glória, porque eu senti a tua presença do começo, agora no meio, e sei que até o final eu vou sentir a tua presença. Pai, o Senhor marcou esse encontro conosco, o Senhor já preparou o banquete perante o adversário da nossa alma, o Senhor levantou o exército, como o Senhor levantou, oh, aleluia, assim como o Senhor levantou um exército para Daniel, que no primeiro dia que ele ora já tem resposta, mas os céus travou, mas o Senhor deu ordem aos teus anjos. Recaço e decantarabaço, como nosso e decanta. Deus está dando ordem, igreja. Mulheres, Deus está dando ordem aos anjos dele, ao nosso respeito. Você não tem noção o que está acontecendo nessa noite. Eu sinto os céus em movimento com a terra. Oh, aleluia. Há uma ordenância do alto sobre esse movimento, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Deus dá ordem aos teus anjos a respeito de cada mulher, de cada lar, de cada família, Pai. Quebra o laço, despedaça a lança que seta nem de dia nem de noite venha nos alcançar. Nos deixa invisível perante o adversário de nossa alma. Nos cobre com teu sangue, Pai. Seja o Senhor o provedor, a providência, meu Pai. Para Noemi, para Esté, para Ruth. As que estão aqui, Senhor, eu falo o nome profético bíblico, mas que cada mulher possa ser alcançada pela provisão, a providência, que os celeiros nunca faltem, Senhor. Oh, Espírito Santo, usa alguém para bater na porta e levar, sim, o porta-mala cheio de mercadoria do supermercado, Pai, o melhor dessa terra. Faz alguém bater na porta de alguém e com um carro cheio do supermercado entregar, Pai, porque o Senhor conhece a necessidade de cada uma de nós. O Senhor conhece, Senhor, ajuda esta mulher, Senhor, aumenta a fé. Em nome do teu filho Jesus, oh meu Pai. Tem mulher que não enxerga a sua coroa. Tem mulher que não enxerga o óleo derramando e transbordando. Faz com que elas enxerguem, Senhor. Faça com que elas comecem a enxergar o cheiro também do azeite sobre a sua cabeça. Ah, Senhor, vai deixando bem, bem firme o olfato de cada mulher. Oh, Espírito Santo, que elas venham sentir o cheiro da mirra, do óleo, transbordando, Pai, sobre a cabeça.
Oh, Espírito Santo, quebra o laço do passarinheiro, dá autoridade para pisar em cobra, serpente, escorpião mais uma vez, e que elas nunca mais deixem essa autoridade de lado. Espírito Santo, porque a tua palavra diz que 1.000, 10.000 cai, mas aquela e aquela que está firmada no Senhor permanecerá de pé. Oh, Espírito Santo, move sobre cada coração de cada mulher. Traz o teu reino, traz a tua glória nesta noite, Senhor. Que possamos deitar, descansar e ser cheio do teu refrigério. Acordar com vigor, com força. Ai, derabassuri, cantarabassuri. Porque tem mulher que está deitando e acordando mais cansada ainda. Está repreendida em nome de Jesus, Pai. Renova, Senhor, essas mulheres. Renova, Senhor. Pai, eu quero te pedir, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, Espírito Santo. Visita cada um agora o coração, Espírito Santo. Move, Pai. Move nessa hora, porque eu creio e ligo o Senhor da terra para o céu. A nossa oração, o nosso momento, que cada mulher seja alcançada de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu posso ouvir o glória, eu posso ouvir o barulho das Glória a adoradoras. Deus. Ai, Aleluia, amém. amém. Aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. É comigo que Amém, você quer papai. cantar, igreja. Miriam, Glória a Deus. canta do outro lado, minha filha. Canta, Miriam, canta, minha filha. Porque chegou a hora de tu cantar, chegou a hora. Tu tem visto os outros sempre passar na frente, mas chegou a hora do teu milagre. A Miriam vai cantar, vai tocar e vai contar o testemunho, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura de geração em geração. A misericórdia dele se levanta dia após dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou ler, Deus mandou eu ler todo e não ler só o pedaço. Vou ler para vocês e vou sair para encerrar. Ruana ou a pastora vai entrar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdade, pasta em mim faz repousar. Em verde pasto me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu ande por vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honra. Unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada, Ruana. Que Deus possa te abençoar. Obrigada a todas as mulheres que ficaram. Obrigada, pastora Elidiane. Deus abençoe. Elidiane. Obrigada, Deus abençoe a sua vida. Sou muito grata em conhecer cada uma. Que Deus possa nos abençoar. E passo a palavra para a senhora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, né? De conhecer a pastora também, bispa, né? Que Deus possa abençoar infinitamente mais e grata, né? Por ter aceitado o convite, né? Que Deus abençoe muitíssimo também a pastora Leia. Eu vi que ela entrou ali. Que bênção, né? Eu estou muito feliz, né? Por essa palavra. Muito, muito. Foi assim, tipo... Foi um banquete completo. Teve até o guardanapo para nós secar nossa boca. Foi forte, foi muito forte. E eu creio que todas aqui saíram abençoadas e de barriguinha cheia. Nossa, perfeita a palavra, assim, para no nosso calendário bíblico, na época que nós estamos vivendo, né? Então, foi maravilhoso, achei, assim, tão chave de ouro a palavra do banquete que foi colocado como a ceia. Meu Deus, que forte!
Sem E olha, explicação. pastora, que eu pensei assim, eu vou ler Salmo 100, vamos celebrar, e vou para o Salmo 23, Deus vai conduzir o Salmo 23, só que Deus fez, trouxe a minha memória, Davi, Esté, e foi dançando aí pela palavra, até chegar que Deus diz, finaliza com o banquete de Jesus. E aí eu fui lá em Mateus, né, que eu gosto muito do Mateus, que tem gente que lê lá em 1 Coríntios, o segundo, e eu gosto muito de Mateus, e lá em Mateus ele vai nos falar dessa forma, que ele vai dizer que a próxima ceia será com o Pai. Nossa, é lindo demais. E Deus prepara essa mesa e prepara o nosso coração. Amém. Eu estou com o microfone desligado. Eu falando aqui, falando. Eu disse, eu estou muito feliz, né? Uma palavra muito abençoadora para nossas vidas, né? De confronto com a nossa identidade, para nós nos levantar, para nós nos posicionar, que tem banquete para nós assumir o nosso chamado. Então, tudo chaves de ouro, sabe? Toda essa palavra aqui que a gente recebeu através da pastora Sinaida, né?